Quero estar assim, primeiramente, agradecendo a Deus por me proporcionar a tão grande oportunidade de cooperar convosco na ministração da palavra. E quero também tornar pública a minha gratidão a Deus, ao nosso bispo Abner Ferreira, aqui representado na pessoa do nosso presidente, pastor Disseu. Obrigado, pastor. Pastora Michele, como todos os membros que compõem a diretoria do Ministério de Madureira aqui em Angra dos Reis. É uma honra estar diante dos senhores. Eu tenho uma noção da minha pequenez diante dos senhores e entendo que mais uma vez fui alcançado pela bondade de Deus em estar aqui nessa noite. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Você deseja ouvi-la essa noite? Diga amém. Então, por favor, abra sua Bíblia. Na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 15. Peço graça ao nosso querido Espírito Santo para trazer-vos uma exposição bíblica dentro do tema proposto pelos irmãos. Por isso, desde já eu peço, por gentileza, que você mantenha a sua Bíblia aberta depois da leitura. Romanos, capítulo 15, epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos 5 e 6, como também o versículo de número 7. Aqueles que encontraram, por favor, digam amém. Ora, Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Senhor nosso Deus, nesta noite, ó Pai, em que estamos reunidos para te agradecer, é um momento em que desejamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, vai de encontro à nossa necessidade essa noite. Estou certo de que a Sua palavra, não eu, a Sua palavra é poderosa para edificar, para restaurar, para salvar, para curar. Então fala conosco essa noite, Espírito Santo. É o que te peço e te agradeço, e você que concorda, diga amém. Por favor, tome seu assento. Não poderia, irmãos, me permitir esquecer, louvar a Deus pela vida do meu querido pastor dirigente, o líder local. É uma honra tê-lo conosco, pastor Geraldo. Deus abençoe. O senhor tem sido uma bênção, não só no meu ministério, mas como todos os membros da nossa congregação Madureira. Nobre amigo, evangelista Caio, como também pastor André Felipe, líderes da Ujadar, o Nadar. Sou grato a Deus por vossas vidas. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, jovens do Senhor, eu preciso da sua atenção agora, por favor. Queridos, de acordo com alguns estudiosos, a epístola aos Romanos foi escrita ou ditada pelo apóstolo Paulo entre os anos 57 a 59 depois de Cristo, em meio à sua terceira viagem missionária, saindo de Corinto, a capital da província da Acaia, e indo para Éfeso, a capital da Ásia Menor. Nesta epístola, Paulo revela o seu plano missionário de pregar o evangelho na Espanha. Antes, porém, pretendia ir para Jerusalém, pois tinha como objetivo levar uma oferta para ajudar os irmãos que estavam passando necessidade na Judéia. Logo, Paulo entendia que para cumprir esse plano missionário, fazia-se necessário o auxílio, o apoio espiritual e financeiro da igreja. E do ponto de vista econômico e geográfico, a igreja que estava mais acessível, que estava mais próxima de Paulo, era a igreja de Roma. E embora não sendo o fundador, nem tampouco o pastor da igreja de Roma, Paulo escreve esta carta com dois propósitos.
Primeiro, apresentar o seu plano missionário na esperança de receber auxílio. Segundo, fazer uma exposição do Evangelho de Cristo, o qual ele pregava. A Epístola aos Romanos, senhoras e senhores, é considerada por muitos estudiosos como o maior tratado teológico da Bíblia Sagrada. Alguns outros estudiosos a chamam de catedral do cristianismo. Isso ocorre devido à grande abrangência de assuntos doutrinários que se encontram nesta carta. Ora, é bem verdade que ao escrever essa epístola, o apóstolo Paulo tinha conhecimento de alguns problemas que haviam na igreja de Roma. Paulo sabia, por exemplo, que a igreja de Roma era composta de judeus e de gentios, e que pelo menos parte do grupo dos judeus eram um tanto arrogantes. Eles tinham a tendência de se acharem superiores aos gentios, pelo fato de serem descendentes de Abraão e de pertencerem à aliança da circuncisão. Paulo trata deste problema nos 3 primeiros capítulos dessa epístola. No capítulo 1, Paulo vai denunciar o pecado dos gentios, o liberalismo, a perda do padrão moral dos povos gentios. No capítulo 2, porém, Paulo trata dos pecados dos judeus, da nação de Israel, de maneira que a proposta de Paulo é mostrar que no tocante à pecaminosidade, nem judeu nem gentio é superior um ao outro. Todos estão no mesmo nível de igualdade. Isso é tão verdade que Paulo conclui esse raciocínio no capítulo 3, no versículo de número 23, dizendo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu convido você jovem, você adolescente, o Jadar, o Nadar, aos senhores companheiros que me ladeiam nessa tribuna, para juntos olharmos a Epístola aos Romanos numa perspectiva panorâmica, isto é, antes de olharmos para uma parte do livro, olharemos para o livro como um todo. Antes de observarmos o texto, observaremos o contexto. Ao abrirmos a Epístola de Paulo aos Romanos, percebemos que ela é composta de 16 capítulos e divide-se em 2 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo de número 11. A segunda parte vai do capítulo 12 ao capítulo de número 16. Na primeira parte, capítulo 1 ao 11, o conteúdo é de aspecto doutrinário. Na segunda parte, capítulo 12 ao 16, o conteúdo é de aspecto ético. Ou seja, na primeira parte, Paulo está fazendo uma exposição sobre as grandes doutrinas da fé cristã. Na segunda parte, porém, Paulo está nos mostrando, em termos práticos, como devemos aplicar essas doutrinas em nossas vidas. Sendo assim, na primeira parte nós temos doutrina. Na segunda parte nós temos ética. Na primeira parte, exposição. Na segunda parte, aplicação. A fim de que os senhores ainda possam compreender com maior clareza o livro de Romanos, permitam-me dizer-vos que cada uma dessas partes também tem subdivisões. Divide-se de acordo com o assunto que está sendo tratado. Exemplo, do capítulo 1 à primeira metade do capítulo 3, Paulo está tratando da perdição dos pecadores. Da segunda metade do capítulo 3 ao capítulo de número 5, Paulo está tratando da justificação dos pecadores. Do capítulo 6 ao capítulo 8, Paulo está tratando da santificação dos justificados. Por favor, não se perca. O que eu estou dizendo até aqui é que do capítulo 1 ao capítulo 8, Paulo está tratando de 3 assuntos: perdição, justificação e santificação. Do capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo vai tratar do papel de Israel no plano da salvação dentro de 3 perspectivas: a perspectiva do passado, a perspectiva do presente e a perspectiva do futuro. No capítulo 9, Paulo vai falar do passado de Israel, apontando para a sua eleição. No capítulo 10, Paulo vai tratar do presente de Israel, apontando para a sua pecaminosidade. No capítulo 11, Paulo vai tratar do futuro de Israel, apontando para a sua restauração.
Quando lemos os primeiros 11 capítulos da Epístola de Paulo aos Romanos, nós percebemos que, de maneira resumida, Paulo está discorrendo sobre o plano da salvação. De maneira que, quando Paulo fala da perdição, Paulo está apontando para o nosso passado. Quando Paulo fala da justificação e da santificação, Paulo está apontando para o nosso presente. Ou seja, Paulo, aos 11 capítulos, ou por meio dos 11 capítulos, Paulo está fazendo o contraste entre aquilo que nós éramos, ou quem nós éramos, e quem nós somos, o nosso passado e o nosso presente. Exemplo, no capítulo de número 5, versículo 6, falando do nosso passado, Paulo diz que nós éramos ímpios. Capítulo 5, versículo 8, nós éramos pecadores. Capítulo 5, versículo 10, nós éramos inimigos de Deus. Capítulo 6, versículo 17, nós éramos escravos do pecado. Mas eu quero chamar a sua atenção para o capítulo de número 8. Por quê? O capítulo de número 8, mocidade, começa com a frase, portanto agora. É o capítulo que Paulo dá ênfase ao presente da igreja, à identidade da igreja. Quem nós somos hoje? Quem nós somos agora? Se no passado nós éramos inimigos de Deus, se no passado nós éramos escravos do pecado, se no passado nós éramos ímpios, no presente, capítulo 8, versículo 37, Paulo declara dizendo que hoje nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas isso não é tudo, por quê? Porque nos versículos anteriores, Paulo vai gradativamente revelando, expondo a nossa identidade no presente. No versículo 1 do capítulo 8, nós somos salvos por Deus. No versículo 16, nós somos filhos de Deus. No versículo 17, somos herdeiros de Deus. No versículo 27, somos santos de Deus. No versículo 28, somos chamados por Deus. No versículo 29, somos conhecidos de Deus. No versículo 30, somos justificados por Deus. No versículo 33, somos escolhidos de Deus. No capítulo de número 11, versículo de número 32, Paulo declara dizendo que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. O que Paulo está nos mostrando é o aspecto, é a abrangência universal da salvação. O que Paulo está dizendo é que no plano da salvação, tanto os judeus quanto os gentios, crentes em Jesus, foram eleitos, remidos, adotados, justificados e santificados. Vou repetir, eu e você e eu, pela fé em Jesus Cristo, fomos eleitos, adotados, remidos, justificados e santificados. Ora, irmãos, Paulo vai concluir o capítulo 11, a primeira parte da Epístola aos Romanos, do versículo 33 ao versículo de número 36, louvando a Deus, cantando um hino a Deus. E neste louvor, mocidade, não se canse, e neste louvor, Paulo se utiliza de uma linguagem poética. Sim, Paulo se utiliza de uma linguagem poética que transmite uma ideia de contemplação, de apreciação. É como se Paulo literalmente estivesse olhando para o plano da salvação, o nosso passado, o nosso presente, quem nós éramos, o que Deus fez por nós e em nós, e quem nós somos. E diante da grandeza desse plano, diante da sublimidade desse plano, como um espectador sentado junto à plateia, apreciando o espetáculo do plano da salvação, Paulo começa o seu louvor no versículo 33 dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria
sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Aí ele começa a fazer alguns questionamentos. Por quê? Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: quem é que tem mérito no plano da salvação? Quem é que tem mérito diante dele? Aí Paulo responde no versículo 36, por que, Paulo? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Oh glória, fomos eleitos por ele e para ele, fomos remidos por ele e para ele, fomos santificados por ele e para ele, justificados por ele e para ele, salvos por ele e para ele, batizados por ele e para ele, restaurados por ele e para ele. E qual é a conclusão disso, Paulo? Glória, pois, a ele, 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 eternamente. Amém. Quantos podem glorificar a esse Deus por esse plano grandioso, majestoso? Todos aqueles que foram alcançados pelo plano da salvação, levante as suas mãos. Você que reconhece que ele é digno de honra, digno de glória, levante as suas mãos lá no alto e dê um brado de glória a esse nosso Deus. Orabashuri andarai. Orabashuria. Oh glória. Sim. Na primeira parte o que nós temos? Exposição, diga comigo, exposição. Mais forte, diga exposição. Mas na segunda parte o que nós temos? Aplicação, diga aplicação. Veja, na primeira parte Paulo diz que nós somos filhos de Deus. Mas na segunda parte, Paulo vai dizer como o filho de Deus deve viver. Ele vai aplicar essas doutrinas do capítulo 12 ao capítulo 15. De maneira que Paulo vai fazer isso, tratando do contexto dos relacionamentos. Ou seja, Paulo vai nos mostrar como, ou vai falar do relacionamento do cristão em diferentes áreas da vida. Se não perceba, no capítulo 12, versículo 1 ao 2, Paulo vai falar do relacionamento entre o cristão e Deus. Capítulo 12, versículo 3 ao 13. Paulo vai falar do relacionamento entre o cristão e o seu próximo. Capítulo 12, versículo 14 ao 21, Paulo vai tratar do relacionamento entre o cristão e os seus inimigos. Capítulo 13, Paulo vai falar sobre a relação entre o cristão e as autoridades constituídas. Capítulo 14 ao 15, Paulo vai falar do relacionamento entre o cristão e os seus irmãos que pensam diferente deles acerca de assuntos secundários da fé. Finalmente, capítulo 16, nós temos as considerações finais, Paulo fazendo a sua recomendação, seus votos e suas saudações. Ora, para que nós possamos compreender o tema, ou o texto de onde foi extraído o tema, capítulo 15, é interessante que os irmãos compreendam, percebam, que existe uma relação entre o capítulo 15 e o capítulo de número 14. Ou seja, o assunto que está sendo tratado no capítulo 15 tem o seu início no capítulo 14. Portanto, se quisermos entender o capítulo 15, logo precisamos compreender o capítulo 14. E do que se trata o capítulo 14? Veja, Paulo está tratando de um problema de relacionamento entre dois grupos de irmãos que haviam na igreja de Roma. Primeiro grupo, o apóstolo Paulo vai identificar como os fortes na fé. Segundo grupo, meu pastor Luiz Barbosa, Paulo vai identificar como os fracos na fé. Veja, no capítulo 14, versículo 3 e 10, ao lermos esses dois versículos, percebemos que cada um desses grupos apresentavam uma postura reprovada por Deus. O grupo dos fracos apresentavam uma postura de
julgamento, enquanto que o grupo dos fortes apresentavam uma postura de desprezo. Ou seja, os fracos julgavam os fortes e os fortes desprezavam os fracos. Os irmãos vão de concordar comigo que num ambiente, numa comunidade onde o desprezo e o julgamento prevalecem, não há unidade. Ainda ao lermos o capítulo 14, perceberemos que a causa que gerou este conflito entre os fortes e os fracos, e você já entenderá por que fracos e fortes, era o legalismo religioso. De maneira bem básica, podemos definir legalismo religioso como a prática de se utilizar de rituais religiosos e regras humanas para se justificar diante de Deus. No contexto de Romanos, o Jadá, por favor, não se canse. No contexto de Romanos, os legalistas eram os judeus cristãos, isto é, judeus que se converteram ao cristianismo, mas que ainda se sentiam presos ao legalismo, ou melhor, às restrições e ao ritualismo e aos rituais do judaísmo. Os legalistas em Romanos eram, na sua maioria, judeus, convertidos ao cristianismo, mas que ainda estavam presos às restrições e rituais do judaísmo. E um dos rituais mais recorrentes no capítulo 14 era a dieta judaica prescrita na lei de Moisés. Nessa dieta judaica havia uma relação de animais ou alimentos considerados puros e outros impuros. Qual era o problema dos legalistas? Primeiro, era que eles associavam a salvação aos rituais religiosos, de maneira que eles julgavam os outros cristãos que não praticavam esses rituais. A este grupo Paulo chama de fracos na fé. Por quê? Porque eles não tinham uma fé saudável ou forte o suficiente para crer na suficiência da cruz de Cristo. É como se a morte de Cristo na cruz não fosse o suficiente para salvá-los. Então eu tenho que crer em Deus e tenho que praticar a dieta judaica, eu tenho que guardar o sábado, eu tenho que cumprir o judaísmo, o ritualismo. Esse é o grupo dos fracos. Em contrapartida, os outro grupo, na sua maioria gentios, Paulo identifica como fortes na fé. Por quê? Porque eles tinham uma fé saudável o suficiente para crer na suficiência da cruz de Cristo. De maneira que eles se sentiam livres da obrigatoriedade desses rituais religiosos. A esses, Paulo chama de fortes na fé. Percebam os irmãos, interessante, é que no capítulo 15, versículo 1, Paulo se inclui no grupo dos fortes. Agora, os irmãos percebem que o capítulo 4, o cenário do capítulo 4, é marcado por divisão, conflito. De um lado, um grupo que despreza. Do outro lado, um grupo que julga. Como tratar desse problema? Paulo vai ser usado pelo Espírito Santo, por meio das Escrituras, para conduzir esses dois grupos à unidade. Para fazer esses dois grupos entenderem que eles não foram chamados para serem dois, mas para serem um. E Paulo vai se utilizar de 3 princípios. Quem ainda me ouve diz amém. Paulo vai se utilizar de 3 princípios. Primeiro princípio, o princípio do senhorio de Cristo. Capítulo 14, versículos 6 a 8. Paulo vai nos dizer que tantos fortes, meu pastor Alcino, tantos fortes quanto os fracos têm o mesmo Senhor. Cristo é Senhor dos fortes e Cristo é o Senhor dos fracos. Então, os fracos não devem julgar os fortes, porque Cristo é o Senhor dos fortes. E os fortes não devem desprezar os fracos, porque Cristo é o Senhor dos fracos. Aí Paulo declara dizendo que os fortes vivem para agradar a Deus. E os fracos também vivem para agradar a Deus, de maneira que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Com isso que Paulo nos revela, isso implica em dizer que apesar das nossas diferenças, somos um. Pertencemos ao mesmo Deus.
fazemos parte do mesmo time, fomos batizados no mesmo Espírito, habitaremos no mesmo céu, aleluia, desfrutamos da mesma fé, somos usados pelo mesmo Deus. Paulo abre margem para nós entendermos que com isso não pode haver divisão na igreja, espírito de competitividade, de rivalidade. O reino de Deus não tem pódio, o reino de Deus não tem melhor e não tem pior. Pode ter diferente, pode ter pregador diferente, mas o Senhor é o mesmo, cantor diferente, mas o Senhor é o mesmo, pastor diferente, mas o Senhor é o mesmo, igreja diferente, mas o Senhor é o mesmo. Quem salvou foi o mesmo Senhor, quem cura é o mesmo Senhor, quem batiza é o mesmo Senhor, quem enche é o mesmo Senhor. O Senhor é o mesmo. O Senhor que usa Elias é o mesmo Senhor que usa Eliseu. O Senhor que enche Moisés é o mesmo Senhor que enche Josué, do jeito de Josué, mas é o mesmo Senhor. Agora veja, irmãos, existe um segundo princípio, e eu não quero sair da Bíblia, existe um segundo princípio que Paulo utiliza para conduzir os irmãos à unidade. Primeiro, vocês têm que se unir, vocês têm que entender que são um, porque vocês pertencem ao mesmo Senhor. Segundo princípio, o princípio do amor. Diga comigo, fortalecido pelo amor. Melhor, diga, edificado pelo amor. Fortalecido na unidade. Veja, irmãos, capítulo 14, versículo 14. Paulo está se dirigindo, você que está com a Bíblia aberta aí. Capítulo 14, versículo 14, Paulo está se dirigindo aos fortes. E ele declara dizendo que nenhuma coisa é de si mesma imunda. Veja que o assunto aqui é comida, alimento, carne, porque na mentalidade dos judeus cristãos havia aquelas carnes que eram, aqueles alimentos que eram imundos e outros puros. Paulo está dizendo, em Jesus, eu digo para vocês, nenhum alimento é imundo. Em outras palavras, você está livre para comer o que você quiser. Agora, olha uma ressalva, Paulo está falando da liberdade cristã acerca do alimento. Só que no versículo 15, ele vai fazer uma ressalva. Olha, nenhuma carne é imunda, se não é imunda, você pode comer. Mas, se por causa da comida, se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Exortação, não destruas por causa da comida aquele por quem Cristo morreu. O que Paulo está dizendo aqui, irmão? Primeiro, você é livre. Só que a tua liberdade, a liberdade cristã tem um limite. E qual é o limite da liberdade cristã? O amor. Eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia não condena? Posso, desde que o que eu estou fazendo, a minha prática, não entristeça aquele quem eu amo. Então Paulo está dizendo o seguinte, que o amor, que no reino de Deus, na relação entre o irmão e o outro irmão, a comunhão é mais importante do que a razão. Ou seja, mesmo que, se eu estiver praticando um ato, uma ação, que entristece meu irmão, ainda que essa ação seja correta, e ainda que a Bíblia não me condene, se está entristecendo meu irmão como simples atos de comer carne, eu devo deixar de praticá-lo na presença dele. É isso que Paulo está dizendo, irmão, coma a carne que você quiser, mas se do teu lado está o teu irmão, que tem uma fé fraca, que vai se sentir ofendido, que vai se sentir magoado, que vai se sentir escandalizado, é melhor você abrir mão para não perder a comunhão do teu irmão. Por quê? Porque o amor fraternal é um amor que abre mão de privilégios. Então a identidade da igreja, irmãos, é muito mais do que os dons, é o amor. Mateus capítulo 22, versículo 36, a partir do versículo 35, Jesus é questionado acerca do maior mandamento. Alguém pergunta, Senhor, qual é o maior mandamento? Ele responde, o maior mandamento é o amor. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todas as tuas forças, e ao teu próximo quanto a ti mesmo. Romanos capítulo 8, capítulo 13, versículo 8, Paulo diz que o amor é o cumprimento da lei. Quem ama, cumpre a lei.
Gálatas capítulo 5, versículo 28, Paulo declara dizendo que o amor é o fruto do Espírito. Quem tem o Espírito, ama. Quem não ama, não tem o Espírito. Colossenses capítulo 3, versículo 14, Paulo declara dizendo que o amor é o vínculo da perfeição. O que te aproxima da perfeição não é a maneira que você se veste, não é a maneira que você fala, é a maneira que você ama. João capítulo 13, Jesus revela nos dizendo que a principal característica do discípulo de Cristo é o amor. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Sim, na Epístola aos Coríntios, no capítulo 13, primeira Epístola aos Coríntios, Paulo nos revela, vai dar ênfase ao amor. Olha que interessante, irmãos. Versículo número 1, capítulo 13, Paulo revela que o amor é maior do que os dons. Versículo 2, o amor é maior do que o conhecimento. Versículo 13, Paulo conclui essa parte falando sobre o amor, dizendo que existem 3 bases que sustentam a igreja: a fé, a esperança e o amor. E ele conclui esse versículo dizendo: dos 3, o maior é o amor. O amor é a manifestação do caráter de Deus. O amor é a manifestação da essência do caráter de Deus. O mal é a manifestação da essência do caráter do diabo. Vou repetir. O amor é a manifestação da essência do caráter de Deus. O mal é a manifestação da essência do caráter do diabo. Quando você ama, você se torna parecido com Deus. Quando você não ama, vou repetir, o amor é a manifestação da essência do caráter de Deus. Quando você ama, você se torna parecido com Deus. Quando você não ama, pode pregar, pode cantar, você é parecido com o diabo. Aleluia. O amor é identidade. Olha isso aqui, irmão. Olha o que João vai nos dizer. Capítulo de número 4 da sua primeira epístola. João, capítulo de número 4. Vamos lá. Capítulo 4, versículo 7 a 11. João vai dar ênfase à importância do amor, a origem do amor, a evidência do amor. Olha o que ele diz: amados, amemos uns aos outros. Por quê, João? Porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, olha isso, pode pregar, pode cantar, rodopiar, não ama, não conhece a Deus. Por quê, João? Porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos pecados. Versículo 11, amados, é a conclusão desses versículos que nós lemos anteriormente. Se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. João pega pesado com a gente, irmãos. Por quê? Porque ele está usando um comparativo, um modelo. Quando ele usa a frase, amados, assim como Deus nos amou, ele está comparando. Ele está dizendo, olha, existe um padrão de amor que nós devemos utilizar para amar nossos irmãos. E qual? O amor de Deus. Assim como Deus nos amou, também nós devemos amar. Ou seja, o amor de Deus é a fonte, é a causa, é o modelo do nosso amor fraternal. Então eu devo amar meu irmão porque Deus me amou. E como é que Deus nos amou? O Novo Testamento apresenta-nos alguns aspectos do amor de Deus. Quem está cansado diz amém. Tem alguém cansado aí? Não tem problema, mano. Daqui a pouco você descansa. A Bíblia nos revela alguns aspectos do amor de Deus. Vigia aí, varão. Do amor de Deus. Primeiro, o amor de Deus é inefável. Diga comigo, inefável. Mais forte, você pode fazer melhor, diga inefável. Inefável é uma palavra usada para transmitir a ideia daquilo que é inexprimível, inexplicável. Não dá para explicar.
João capítulo 3, versículo 16, Evangelho. O próprio Jesus declara dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Olha isso. Quando Jesus utiliza a frase tal maneira, ele está apontando para o aspecto inefável do amor de Deus. Ou seja, o que ele está dizendo, a ideia que ele está nos transmitindo, é que não existem palavras que possam exprimir, descrever o amor de Deus. Por isso, ele nos amou de tal maneira. Aleluia. Não dá para mensurar, não dá para dimensionar, não dá para explicar esse amor. Mas o amor de Deus também é incondicional. Romanos, Paulo, vamos voltar para Romanos? Romanos capítulo 5, versículo 8, olha o que Paulo diz. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Olha a frase, sendo nós, ainda o quê? Pecadores. Olha, na frase, sendo nós ainda, Paulo está apontando para o aspecto incondicional. O que ele está dizendo é, pastor Renato, Deus nos amou independente da condição em que nós nos encontramos. Deus não esperou você ter alguma atitude que indique mérito. Deus não esperou você crer nele para te amar. Deus não esperou você entrar na igreja para te amar. Deus não esperou você se converter para te amar. Antes mesmo, aleluia, de você ser alcançado pelo Evangelho de Cristo, Deus já te amava. Mas o amor de Deus, aí eu volto para João, capítulo 4, versículo 19. João vai falar da autossuficiência do amor de Deus. Isso aqui é melhor que carro, irmão, chave de carro. A autossuficiência do amor de Deus. Olha o que João diz, nós o amamos. Meu pastor Alcino, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. João está fazendo uma relação, meu pastor Disseu, na relação entre Deus e o homem, ele está fazendo um contraste entre o amor de Deus e o amor do homem. E primeiro ele mostra como é o amor do homem. Diante de Deus, o amor do homem é um amor reativo, é um amor condicional, que precisa de uma razão. Nós o amamos porque ele nos ama. Então o nosso amor é uma reação ao amor de Deus. O que é isso? É João tirando de nós o mérito até no amor. João está dizendo o seguinte, que você não tem mérito nem no amor. Você só é capaz, se Deus não nos amássemos, você só é capaz de amar a Deus porque Deus te ama. Se Deus não te amasse, você não seria capaz de amá-lo. Que é isso? É o amor do homem. Agora, olha o amor de Deus. Nós o amamos porque ele nos amou. João agora está apontando para a autossuficiência do amor de Deus. Ou seja, quando você pensa sobre Deus, estuda sobre Deus, ouve sobre Deus, você encontra diversos N motivos para amá-lo. Quando Deus olha para você, Deus não encontra nenhum motivo para te amar. E mesmo assim, Ele te ama. O que João está dizendo é que o amor de Deus, o amor de Deus não sofre influência do nosso amor. Deus não é carente do seu amor, não caia nessa. Deus não depende do teu amor, e mesmo assim Ele te ama. Deus não te ama mais quando você acerta. Deus não te ama menos quando você erra. Deus simplesmente, extraordinariamente te ama. Quarto e último, para eu concluir essa parte. O amor de Deus tem uma quarta característica, eu amo essa quarta característica, que é inseparável. Diga comigo, inseparável. E é Paulo quem declara isso na Epístola aos Romanos. Cadê você com a Bíblia aberta? Capítulo 8, versículo de número 37. Versículo de número 38. Paulo começa com uma afirmativa. Porque eu tenho certeza. Quero ver quem é que está ligado aí. Porque eu tenho certeza. Certeza de quê, Paulo? Fala para mim. Que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir,
nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura. O que, João? O que, Paulo? Nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você já errou, você já caiu, você já falhou, você já pecou, já pensou em desistir, e você está aqui novamente, sabe por quê? Porque o amor de Deus é inseparável. Deus não desiste de você. Quantos são gratos pelo amor de Deus? Levante a sua mão lá em cima. Eu vou te dar 2 minutos agora para você expressar sua gratidão a esse amoroso Deus, a esse poderoso Deus. Apesar das nossas falhas, Ele te ama. Sinta o amor de Deus te levantando, te curando, te tocando, te renovando, te enchendo. Você é amado sim, você é amada sim. Eu sinto a graça desse amor em nosso meio essa noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. Terceiro e último princípio. Primeiro princípio do senhorio. Segundo princípio do amor. Terceiro e último princípio, a gente entra no tema, e é claro que eu vou concluir. O princípio da mutualidade. Por favor, abra sua Bíblia no capítulo 15. Capítulo 15, do versículo 1 ao 13, onde está situado o tema, estrutura-se em 2 sessões. Capítulo 15, versículo 1 ao 13, estrutura-se, divide-se em 2 sessões. Quantas sessões? Primeira sessão vai do versículo 1 ao versículo 6. Segunda sessão vai do versículo 7 ao versículo 13. Primeira sessão, versículo 1 ao 6. Segunda sessão, versículo 7 ao 13. Notem, os irmãos, que essas 2 sessões são semelhantes. O que eu quero dizer é que as ações de Paulo na primeira sessão é repetida na segunda. A primeira sessão é composta de... Na primeira sessão, Paulo está exortando, apresentando o modelo, citando a Escritura e orando. Exortando, apresentando o modelo, citando o Antigo Testamento, e ele encerra nos versículos 5 e 6, orando. A segunda sessão do 7 ao 13 é a mesma coisa. Paulo está exortando, citando o modelo, apresentando o modelo que é Jesus, citando as Escrituras, e ele termina orando. Então, as 2 sessões começam com exortação e terminam com oração. Paulo começa exortando e termina orando. Antes de orar pelos desobedientes, Paulo exorta.
Antes de dizer eu te abençoo, Paulo diz, se conserta. Então, as duas sessões são semelhantes. As duas sessões são semelhantes. Veja, irmãos, na primeira sessão, Paulo vai exortar primeiro os fortes, porque quem é forte tem mais responsabilidade. E qual é a exortação de Paulo para os fortes? Suportai as fraquezas dos fracos. E suportar aqui não significa simplesmente tolerar, significa dar suporte. Ajude. Se ele tem dificuldade de entender as Escrituras, ensine, explique, não despreze. No início da segunda sessão, versículo 7, Paulo vai se dirigir tanto aos fortes quanto aos fracos. E a exortação de Paulo é: recebei-vos, acolhei-vos uns aos outros. E é aqui que eu quero que os irmãos percebam que nas duas sessões, porque olha o versículo de número 2 do capítulo 15. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo, como é bom para edificação. Olha como ele apresenta o modelo no versículo 3. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Então veja, o que eu quero mostrar para os irmãos para poder concluir é que em cada capítulo ou em cada sessão, Paulo está exortando a igreja à mutualidade. O que é mutualidade, ó? Basicamente é uma troca recíproca. É sinônimo de reciprocidade. E a frase que é mais usada para mutualidade no Novo Testamento é a frase uns aos outros. É a frase uns aos outros. Essa frase indica mutualidade. E é isso que você vê no versículo 6 e no versículo 7. Versículo número 5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento de uns para com os outros. Versículo 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros. Capítulo 12, versículo número 10. Olha como Paulo nos exorta dizendo: amai-vos cordialmente uns aos outros, com um amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Capítulo 14, versículo de número 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Por que a igreja não deve viver em divisão? Porque nós fomos chamados para viver em mutualidade. O que significa? Que eu não fui chamado para viver para mim mesmo. Eu fui chamado para viver para o outro. Primeiro, para Cristo. Segundo, para o meu irmão. Então a ideia aqui, vamos singularizar, vamos pôr num singular: amai-vos ou ame cordialmente um ao outro. Essa frase, um ao outro, ela indica igualdade. Então o que Paulo está sugerindo é o seguinte: é que eu tenho o mesmo valor que você. Você tem o mesmo valor que eu. Eu tenho a mesma importância, você tem a mesma importância. E como é que o reino cresce? É quando nós oramos, vivemos uns para os outros. É por isso que Tiago diz no capítulo 5, versículo 16: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns. Então a mutualidade, a mutualidade, ela é o sinônimo, é a unidade em ação. Como eu sei que uma igreja vive em unidade? Quando vivemos uns para os outros, quando oramos uns pelos outros, quando intercedemos uns pelos outros, quando ajudamos uns aos outros. Eu quero convidar você a ficar de pé agora, por favor. Existe um desafio, irmãos. Eu preciso concluir para entregar o microfone. Eu quero convidar você agora, aí mesmo onde você está, para praticarmos a mutualidade agora. Pegue na mão do seu irmão que está do seu lado, por favor. Pegue, mas pegue com firmeza. Se Deus está nessa palavra aqui pregada, pega na mão dele. Glória. Mutualidade, irmão, mutualidade vai na contramão do egoísmo. É um pelo outro. Fecha o corredor. Por favor, fecha o corredor. Isso. Diga comigo, diga um pelo outro. Diga para o seu irmão: eu por você. Você
por mim. Nós vamos orar agora. E você não vai orar por você não, irmão. Você vai orar por ele. Mutualidade. É você por ele e é ele por você. Sabe aquela bênção que você deseja? Pede a Deus para ele, por ele, do jeito que você quer. A grandeza da bênção, pede como se fosse para você, para ele. Mutualidade. Eu recebo graça de Deus para ministrar sobre a sua vida essa noite. Que nesse momento de comunhão, oh glória, nesse momento de mutualidade, enquanto estivermos orando, a graça do Espírito, a unção de cura, a unção de libertação, a unção de graça, a unção de profecia, a manifestação do poder de Deus, a restauração será derramada sobre nós essa noite. Só você que crê. Não, você vai começar a orar comigo agora, enquanto estivermos orando, oh glória, porque o Espírito de Deus age no meio da unidade, da mutualidade. Só quem crê nessa palavra agora, segura a mão dele aí. Começa a clamar por ele agora, vai. Oh Deus, oh Senhor, a tua presença é real em nosso meio, a tua graça já inunda esse ambiente. Pai, eu profetizo agora que todo espírito de divisão, todo espírito de contenda, todo espírito de incredulidade, todo espírito de rivalidade vai cair por terra agora, pela mutualidade, pela unidade da igreja. Enquanto teus filhos oram, a tua graça, a unção de cura, ao poder do renovo começa a derramar sobre eles agora, Senhor. Onde houver um homem, um jovem, uma mulher orando, clamando, derrama agora. Agora, Jesus. Receba. Juventude, receba. Irmãos, recebam. A graça de Deus nessa. Eu vou deixar você receber aí. Vai crescer quando você orar pelo ministério do outro.
tua chamada vai aflorar quando você interceder em favor da chamada do outro. Você vai amadurecer, você vai ser cheio. Ei! Quando você parar de olhar para si mesmo. Meu Deus. Quantos podem levantar as suas mãos lá em cima? Eu ministro sobre a sua vida essa noite. Seja curado essa noite. Seja renovado essa noite. Seja cheio essa noite. Seja tocado essa noite. Eu preciso encerrar e eu preciso fazer esse convite agora. O meu tempo acabou. Eu quero convidar você, moça, moço, senhor, senhora. Você está afastado do evangelho. Você saiu da unidade, saiu da comunhão. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para te dar mais uma chance, para te trazer de volta. Você é o Senhor, você está me ouvindo aí? Ei, Deus está te dando a oportunidade de voltar para Ele. Cadê você? Você está na galeria, você está aqui na nave da igreja. Alguém essa noite quer ouvir essa pregação sobre esse inefável amor, sobre essa tão grande obra da salvação, e quer nessa noite decidir a sua vida para Jesus. Onde está a primeira alma? Onde está a primeira pessoa? Você está aí escondido? Você entendeu o que Deus falou com você? Ei, vem para Jesus. Cadê você? Cadê você? Não resista à voz de Deus. Ei, Senhor, ei, Senhora, o amor de Deus por você é inexplicável. Mas você só irá experimentar esse amor quando você se render a Ele. Cadê você? Quer ouvir essa mensagem? Está dizendo: pregador, foi para mim. Eu quero Jesus. Eu quero voltar. Tem alguém para Jesus? Que Deus em Cristo vos abençoe. Obrigado, pastor. Ele me ama, me ama. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, nosso galardão, o seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. As palmas adoram o nome do Senhor Jesus. Que noite
noite maravilhosa esta. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Diga para tua irmã que está ao teu lado: Ele é fiel. Que Deus abençoe o presbítero Joabe. Esse jovem é dessa casa, irmão. A gente muitas vezes, eu não tenho nada contra, irmão. Eu sempre falo que meus melhores cantores estão aqui. Melhor cantor não é essa turma que está na mídia. É quem me suporta todo dia aqui, irmão. Os meus melhores tocadores estão aqui. Mas a gente tem uma vaidade, irmão, de querer copiar as coisas de fora. E a gente não honramos da casa, porque da casa a gente conhece, irmão. A gente está todo dia aqui, ó, louvando, cantando. Chove, eles estão aqui. Com chuva, com sol, eles estão aqui. Tempo frio, nós estamos aqui. E esse jovem, irmão, garoto novo, que Deus não permita que essa graça que Ele lhe deu, o Senhor possa barganhar, negociar. Deus nessa noite está abrindo a porta, meu irmão. Deus está escancarando, não está abrindo, está escancarando uma porta. Agora, a porta que Ele abre é pela nossa humildade. Não mudar essa essência. Tem muitos cantores, pregadores, mas eles mudaram a essência. Eles começaram a negociar o reino de Deus. É claro que quando se vai um pastor, um pregador, a gente investe na vida dele. Mas eles valorizaram os passes dele. E é Deus que dá de graça sabedoria. Quem somos nós, irmão? Se não for a bondade e a misericórdia de Deus, nós não andaríamos em lugar nenhum. Então preserve, Joabe, dentro dessa essência, meu filho. E o céu é o limite para o Senhor. Para nós que somos daqui da Deanga, que estamos juntos, estamos felizes por Deus ter levantado pessoas como irmão, jovem, que outrora a gente tinha poucas oportunidades. E aqui a gente aprende mais uma lição. Está aqui o adorador Marcelinho, está aqui o consagrado Gabriel, garoto novo, irmão. Mas eles conhecem de harpa, irmão, canta bem. E aí a gente tem uma vaidade de não querer dar oportunidade, não querer compartilhar. E o tema da mensagem nesta noite falou: unidade. Desejo o mesmo que você deseja para ti, para o teu irmão aí, para o pastor Osmar aí do lado. Mas a gente quer comer sozinho. A gente não chega sozinho, mas quando você chega, você quer comer sozinho, irmão. Você não compartilha com ninguém. E Deus hoje tratou conosco, irmão. Só não ouviu quem é surdo. Tem algum surdo lá do irmão aí? Se tinha, irmão, já foi curado em nome de Jesus. Então que Deus te abençoe nessa essência, debaixo dessa graça. Louvar a Deus pelo coral Jadá, o Nadá, vocês são bênção na nossa vida. E queremos ser grato a Deus pela vida de cada um dos senhores e senhoras da igreja, os pastores dirigentes, os obreiros desta casa, a membresia. Deus seja louvado através da vida